Hello, sexto ano. How are you? I'm great. And you? Let's talk about Halloween, ok? Vamos falar um pouquinho sobre Halloween. Halloween é uma data comemorativa, uma festividade comemorada em muitos lugares, tá bom? Bem, você já deve ter ouvido falar, né? Sobre doces e travessuras, né? Sobre esse tipo de festividade. Você também deve ver muito isso nos filmes. Bem, então a gente vai ter um texto hoje. Lembra que eu comentei numa das nossas aulas que nós teríamos mais contato com textos? Então agora vamos pôr a nossa atenção, nossa dedicação sempre na hora da aula. Você sente em um lugar que seja assim agradável para você estudar, tá bom? Que tenha um pouco mais de silêncio para você poder se concentrar e ter um sucesso maior nos seus estudos, tá bom? Então, para ler o texto em inglês, é necessário que você tenha esse hábito. Então, vamos lá. Nosso texto de hoje, ele diz assim: When is Halloween celebrated? Então, começa com uma pergunta, tá? E ele tem uma resposta, tá bom? October 31st, ou seja, o 31 de outubro, tá bom? Então, a gente já deve conhecer bem essa data, né? Você já deve ter ouvido falar. Em algumas escolas no Brasil também comemoram essa data, não todas, mas algumas comemoram, tá? Então, tem o texto, no decorrer do texto, vai trazendo informações sobre o Halloween. Eu gostaria de comentar com vocês, né, que a palavra trick or treat, esse trick, quando as crianças batem nas portas, eles não estão falando literalmente doces, eles estão dizendo algo especial, um agrado, uma surpresa, tá bom? Eles vão com um saquinho, né, vão com alguns recipientes que eles possam guardar e eles querem um agrado. Geralmente é um alimento, tá? Geralmente as pessoas dão doce, porque criança gosta de doce. Mas podem ser outras coisas também, tá bom? Então, trick. E por que o treat? Ou você ganha doce, ou então a criança aprontaria uma travessura. Por isso que muitas escolas hoje não comemoram, porque eles não querem incentivar as crianças a fazerem travessuras, fazer coisas feias, fazer feiuras, tá? Então, fique aí a dica também para vocês. Esse hábito de sair pelas casas, ó, eles vão percorrendo casa a casa, mas eles vão de uma forma comum, com roupa normal? Não, eles usam costumes. Costumes. Esses costumes são roupas, são fantasias, tá bom? As crianças saem fantasiadas. Peguem a dica. Então, essas fantasias, há muitos que gostam de usar uma fantasia um pouquinho mais macabra, né? Como, por exemplo, esqueleto, né? Vestir-se de morte, vestir-se de bruxa, de vampiro, né? Mas há aqueles que não gostam, eles querem uma coisa mais alegre, mais animada, tá bom? Aí eles gostam de usar, por exemplo, roupas de super-heróis, tá bom? Roupas mais alegres, divertidas e criativas. Tem gente que usa muito a imaginação e cria uma fantasia, um costume diferente, tá bom? Fica a dica para vocês. Bom, seguimos o nosso texto. A gente, então, ó, já passei para vocês algumas informações. Leia o texto com atenção. Ah, um detalhe. Como é que lê o texto? Sexto ano, uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Quando você lê um texto, circula as palavras que são muito difíceis, que você nunca viu, que você não conhece, que está te deixando maluquinho porque você não está entendendo o texto. Pega essa palavra, coloca ela num caderninho de vocabulário, tá? Cria um caderninho para você. Escreve essa palavra, por exemplo, com a cor vermelha, tá bom? Com a cor red. Escreva essa palavra. Depois você vai num dicionário online, por exemplo, como o Google Tradutor, o Google Translate ou o Word Reference, e pega a tradução. Aí você escreve com uma outra cor, por exemplo, blue, uma caneta azul, ou então a cor, um lápis de escrever, ou uma caneta preta, como você quiser. Aí você vai ter duas cores diferentes, você vai memorizando. O seu cérebro, ele vai trabalhar a seu favor, para que você aprenda, tá bom? Fez isso, você já vai ter muitas palavras que você vai entender. Outra coisa, procura palavras cognatas. Lembra que eu comentei que as palavras cognatas são aquelas que se escrevem muito semelhante ao português e a tradução é a mesma. Então, você vai conseguir entender melhor o texto. É isso que você vai fazer para entender esse texto sobre Halloween, ok? Segundo o texto, olha só o exercício. Quando é o Halloween? Quando acontece? Tá bom? Então, você vai lá no texto e procura essa informação e escreve na linha. No próximo exercício diz assim:
O seguinte trecho, retirado do texto dos costumes do Halloween, em que as pessoas se fantasiam de bruxas, fantasmas ou esqueletos. Lembra que eu comentei, também se vestem de super-heróis, também criam fantasias engraçadas. Alguns fazem até de personagens de filme, tá bom? Então, a fantasia que desejar, aquilo que se sentir confortável e alegre. Então, eles pegam esse texto ali e aí ele quer saber uma coisa. A palavra scary significa o quê? Lembra? Scary. Será que é bonito? Será que é extravagante? Será que é assustador? Olha bem, scary. O que lembra? Pensa bem. Se você ainda tem dúvida, dá uma pesquisadinha no Google Tradutor, no Google Translate, que você já vai conseguir. Mas tá uma boa dica aí já dei na minha fala. Bom, outro exercício. As figuras abaixo são muito conhecidas do Halloween, tá? Você já conhece algumas, ó, você já deve ter visto essas figuras. E agora, o que será, né, que é cada uma? Aí a gente tem uma lista de palavras para você copiar e escrever embaixo de cada figura. Lembra bem, ó, ghost. O que será que é ghost? Jack-o'-lantern. Essa daqui eu vou dar uma dica. Jack-o'-lantern, as pessoas, ó, eles pegam um alimento que chama pumpkin, é da cor orange, tá? E eles fazem uma cara bem scary, bem assustadora. Então, vocês prestem atenção e vocês já vão descobrir qual é o Jack-o'-lantern, ok? Tem o witch. Witch, você já deve conhecer também a palavra witch. Tem haunted mansion. Essa haunted mansion, ó, pensa bem, ó, mansion, não parece mansão? Olha aí uma palavra cognata, tá? Você vai descobrir já. Skeleton e cat, palavras que você já conhece. Escrevam lá nos espaços em branco. Próximo exercício. Temos texto de novo. Vamos trabalhar com um texto. Por isso que você tem que estar sentado num lugar que você consiga ficar em silêncio e concentrado, tá bom? Não fica perto da televisão ligada, não fique com o celular ligado, senão você ficar olhando no seu WhatsApp agora, você não vai conseguir se concentrar. Então, ó, concentração total na sua atividade. Nós temos então um texto tirado da internet sobre Halloween, que nos fala muitas coisas que acontecem nessa ocasião. Leia a frase destacada deste texto. Ó, nós temos então algumas partes que estão bem destacadas e algumas palavras estão na cor azul. Vocês perceberam aí no texto? Ó, a palavra Halloween, a palavra costumes, ok? Lembra? O que é costumes mesmo? O que será? A palavra costumes, lembra? É algo de vestir, é algo que a gente veste para ir numa festa fantasia. Pega a dica. Então, nós temos aí a sequência desse texto. Olha o menininho, olha a figura, como é que ele está vestido. Então, observou a figura e prestou atenção no texto, as dicas do texto, agora a gente vai para o exercício. Então, bora lá para o exercício. Prestem atenção, pay attention. Na frase, children in costumes travel from house to house, asking for treats with the phrase trick or treat. A palavra em negrito significa, bem, aqui não está nenhuma palavrinha em negrito, né? Vocês perceberam. Mas lá no texto, a gente viu a palavra costumes, que estava na cor azul, na cor blue. Bom, então vamos focar nela, tá? Então, a palavra em negrito, o que ela significa? De acordo com os costumes, assustadas ou fantasiadas. Tá? Prestem atenção nisso. E uma dica importante, existem palavras em inglês que eu falei que são cognatas, não é? Mas existem também algumas que são falsas cognatas, podemos chamar também de false friends, que são amigos falsos, que elas parecem uma coisa, mas são outra. Pega essa dica, tá bom? Isso é importante você saber. O Halloween passou a ser muito conhecido no Brasil e a festa é realizada em muitas escolas. O que mais te chama a atenção nessa comemoração? Aí é uma opinião pessoal, você vai dizer conforme aquilo que você pensa, tá bom? Fazendo isso, você concluiu a semana 4 do nosso PET. Sucesso para você, vejo você numa próxima edição. Bye, bye!